Vamos começar. Vida Feliz, página 148. O despeito responde por muito males humanos. Planta maligna enraiza-se na inveja doentia. Inspirando atitudes infelizes, o despeito fomenta perseguições gratuitas, acusações incessantes, informações venenosas. O despeitado não perdoa o triunfo do próximo. Sempre descobre o lado infeliz de qualquer questão, o alfinete perdido no palheiro. Sofre sem necessidade, amargura-se constantemente e luta contra os dragões que vê nos outros. Quando o problema é somente dele, aprende a compartilhar do triunfo do teu irmão e vencerás o despeito. Bom, boa noite. Vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos nesse momento de oração, agradecendo pelo dia de hoje, que vai chegando ao fim, e agradecendo também por estarmos aqui presentes, agradecendo a espiritualidade amiga que nos instrui, nos inspira para esse momento de estudo, e ao nosso Deus Pai, amado Mestre Jesus, também muito obrigada por estar conosco, obrigada por fazermos desse momento uma luz para as nossas vidas e que também seja um momento de reflexão, estudo, mas também um momento que leve essa luz às nossas proximidades, onde quer que haja um coração sofredor, que a presença de Deus, a presença do nosso Pai, da espiritualidade sempre se faça, Pai, em qualquer lugar, nos hospitais, nas ruas, em outros lares, que possamos irradiar essa luz que a gente vem formando aqui toda quarta-feira. Obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Cuida também dos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje e que possamos dar prosseguimento ao nosso estudo da melhor forma possível, com o nosso melhoramento, primeiramente pessoal, e depois em auxílio ao nosso próximo. Muito obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Lívia, eu vou pedir para você ler. Mas lê do 15 ou lê do começo? Eu acho melhor ler do começo. É só um pedacinho. Tá. Vamos lá. 3 advertências. É o Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos serás dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazeis vós a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos, os reconhecereis.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos daimones, e em teu nome fizemos muitos prodígios. Então declararei a eles: nunca os conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande a sua queda. Nossa, são 500 ensinamentos em só um texto. Estou até perdida. Vamos lá. O 15, então, né? Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestes de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Acautelai-vos, eu peguei acautelai-vos, né? Que é ser cauteloso, né? Eu sublinhei também os lobos vorazes. Eu sublinhei também os lobos vorazes, que o Haroldo, né? Ele sublinha e fala que é um devorador voraz, devastador por extensão, explorador, opressor, dado à extorsão e ao roubo. Então, a gente vê aqui que lobos vorazes, né, obviamente, é um sentido figurado, né? Não são lobos de verdade, propriamente dito, né? É uma figura de linguagem. Então, aqui ele se utiliza dessa comparação, né, entre lobos e ovelhas, né? Como se ovelha fosse algo mais puro, né? Mais despretensioso, vamos assim dizer, e os lobos vorazes fossem, né, os vilões, né, da história. Então, foram essas palavras que foram sublinhadas nesse versículo. Alguém quer comentar acautelai-vos, que fui eu que sublinhei, e lobos vorazes, que o Haroldo que sublinhou. Alguém quer comentar alguma coisa desse versículo? Então, eu também sublinhei as mesmas palavras. Acautelai-vos é aquela coisa da gente, ele chama atenção para quê? Para a gente ter cuidado, observar, né? Observar. Porque logo depois, até nos outros versículos, ele fala assim: como uma árvore boa vai dar maus frutos, ou como uma árvore má vai dar bons frutos. Então, esse acautelai dos falsos profetas é como se fosse para a gente identificar aquela pessoa, né, que está falando em nome de Deus, mas ela se comporta como lobo voraz. O que é o lobo voraz, né? É aquela pessoa que é capaz de extorquir, que é capaz de fazer coisas que não é da vontade do Pai. Então, eu entendi essas palavras, né, nesse sentido, né? E a ovelha como mais puro, né? Como as pessoas que emprestam o coração, ou o rebanho, ou as pessoas que escutam esses lobos vorazes, vamos dizer assim, né? Foi o que eu entendi desse trocadilho aí de palavras. É isso mesmo, né? Ele faz esse contraponto, né? Da ovelha e do lobo, né? Foi bem o que a Márcia falou mesmo. Bom, é mais ou menos isso. Acho que a Márcia também falou tudo. Alguém quer falar mais alguma coisa em relação ao versículo 15? Pode falar, Érica. Interessante que Abre você seu começou... microfone. Sabe, Isso. tá me ouvindo?
Interessante que nós começamos, e você já trouxe a ideia dessa amplitude do versículo, né? De todo esse o estudo da noite de hoje, porque é realmente muitos detalhes, muita coisa para a gente pensar. Mas esse primeiro item que vocês já colocaram aí, é interessante que a gente consegue, estudando, refletindo, a gente consegue entender o que o versículo está querendo apresentar. Mas na vivência, nós escorregamos, até mesmo na conta das vibrações, daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Eu estou falando isso porque quantos lobos vorazes, quantas pessoas, né, que circulam no meio de nós e que muitas das vezes a gente consegue até identificar por conta da intuição, das percepções, né, porque é nato, é nosso, mas nós escorregamos porque estamos ali envolvidos naquela ambiência, né? Então, me chamou muita atenção essa ideia, né, logo de cara, assim, desse versículo, porque é um versículo profundo e marcante, porque nós vivenciamos o tempo todo isso, né? Hoje em dia, a gente está falando, estou falando mais de hoje, né? Mas todo sempre existiu na humanidade. Muito bom. É porque eu estou ausente do estudo, então hoje está assim, muito marcante para mim. E da leitura que foi lida na abertura também, falando sobre o remorso e a inveja. Então, é isso, só agradecer mesmo, trazer essa contribuição pequena. É porque cada versículo, são quase 30, né? Cada versículo tem um ensinamento. Eu acho que é um dos textos, né, que a gente lê que tem mais coisa, né, para se falar depois quando a gente chegar na visão espírita, né? Nossa, a gente vai ter coisa para falar pra caramba. E então eu vou passar para o versículo 16, que ele fala: por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhem-se cachos de uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Né? Então, aqui Jesus está questionando, né? Como é que de uma coisa ruim pode vir uma coisa boa, né? Então, ele se utiliza novamente das figuras, né? Das figuras de linguagem, né? Desse sentido, só que aqui ele usa a árvore, né? Os frutos, né? E no outro ele usou os animais, que é o lobo e a ovelha, né? Que são dois opostos, né? Que a gente sabe. E aí eu sublinhei frutos, esse foi eu mesma que sublinhei, que é o produto do nascimento de uma planta, de uma árvore, né? Então vamos assim dizer, é o resultado final, né? Então, se eu sou uma pessoa boa, o meu resultado final vai ser bondade. Se eu sou uma pessoa ruim, o meu resultado final vai ser maldade, né? Isso é fato, não tem como ser diferente disso, né? E aí ele também sublinha, né? Aí aqui já foi o Haroldo, abrolhos, né? Que é um cardo, um espinheiro, uma sarça. Então, é basicamente isso. Como você pode esperar uma coisa boa de algo ruim, né? Como você pode esperar uma coisa boa de alguém que está vestido de ovelha, mas por debaixo da ovelha é um lobo voraz, né? Então, aqui ele quis dizer mais ou menos isso, né? Fazer essa comparação, né? Como eu posso ter coisas boas de onde não vai sair coisa boa, né? Onde vai sair maldade, né? Impureza. Então, acho que foi mais ou menos isso que ele quis. No 16 ele complementou, né, o que ele falou no 15. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sublinhou mais alguma coisa do versículo 16? Posso passar para o 17? Pode, até porque o 17 ele vai complementar o 16, né? Senão a gente vai ficar repetitivo. Acho que pode. Então eu vou ler o 17, ó. Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Então, aqui, ele meio que concluiu, né, o que ele estava falando do 16, como a Márcia falou, né? Ele estava fazendo a conclusão, né, daquilo que ele estava fazendo as comparações, né, do bom e do mal, e no 17 ele conclui, né? E aí eu sublinhei árvore, né, que é a planta, né, que é fixada com as raízes no solo, né? Deteriorada, que é algo que é
podre, estragado, deteriorado, corrompido, viciado, ou seja, impuro, e maus, que a gente sabe, né, que é malvado, maldade, tudo relacionado a isso. Então, ele faz esse complemento, né? Ele vem falar primeiro ele primeiro se utiliza das ovelhas e dos lobos, né? Aí ele explica o fruto, né? Mas como algo ruim pode dar bom fruto e algo bom pode dar mau fruto. E aí no 17 ele complementa falando, né, que toda árvore produz frutos bons e a que está deteriorada, consequentemente, vai produzir frutos maus. Alguém quer comentar alguma coisa desse Eu quero, eu lembrei de uma passagem da vida do Divaldo, há muito tempo que eu escutei uma mini palestra dele, e dentro da palestra ele deu esse exemplo, que justamente ele estava falando da árvore dos frutos, né? Eu lembrei. E ele contando que certa vez ele estava uma noite na varanda da casa dele, né, refletindo, e estava profundamente magoado porque tinha uma pessoa que trabalhava, que fazia parte do trabalho, né, caritativo, e que estava falando muito mal dele, e aquilo chegava aos ouvidos dele, né? Ele tentava, vamos dizer assim, ignorar, mas na realidade ele não conseguia ignorar aquilo, né? Que falava muito mal dele, e no meio, né? E ele falou assim, não, vou resolver isso. Ele pensando, refletindo com ele mesmo, vou resolver isso, amanhã eu vou falar com a pessoa, vou falar o que está acontecendo, eu vou chamar essa pessoa, entendeu? Eu vou falar umas verdades para ela. Ela tem que ouvir umas verdades, eu vou colocar ela no seu devido lugar. E ele começou a pensar, nesse momento, quem aparece para ele? Joana de Ângeles. Aí eu olho para ele, sorri e falo assim, o que passa? Aí ele, mas você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou indignado. Será que a pessoa não vê os frutos do meu trabalho? O que tanto é produzido aqui, que eu dou a minha vida, o meu tempo, os meus esforços do pensamento e tudo para fazer as coisas funcionarem. E isso, e começou aquela reclamação, e a Joana escutando ele, né? E a pessoa não enxerga isso. Aí ela virou e falou para ela, pois é, Divaldo, e você pretende fazer o quê? Eu disse, não, amanhã eu vou resolver isso. Eu vou colocar a pessoa no lugar dela. Eu falo, é verdade, eu estou entalado, eu estou passando uma semana e tal, que é aquela indignação, né? Que eu acho que todo mundo passa, né? Em algum momento da vida por essa situação, né? Aí ela virou para ele e falou assim, pois é, Divaldo, a gente conhece a árvore pelos frutos. Você dá bons frutos. E ela, que frutos que ela dá? Aí ele parou e começou a refletir. Então, você não deve se magoar, nem encher teu coração de neva, que a gente não consegue trabalhar com você nesse estado emocional, né? Você atrapalha o trabalho. Então, você veio para dar bons frutos, inclusive bons pensamentos. Se apieda-te desta irmã, né? Porque ela vê o que você faz. Ela enxerga o que você faz. Ela vê tudo. Só que ela não consegue dar bons frutos. Ela não dá bons frutos. E aí ele ficou refletindo, né? Acalmou o coração e falou assim, vou deixar para lá. Aí ela sentiu com a cabeça e partiu, né? Então, quer dizer, ela trouxe essa reflexão do Evangelho, né, dos bons e maus frutos, porque a gente, não é nem para eu estar falando isso aqui, né? A gente está estudando as palavras, mas me veio essa passagem de Val, aí eu achei oportuno eu falar, né? E ela falando isso para ele, acalmou ele, fez ele refletir e se desfazer daquela raiva e falou assim, bom, é o que ela tem para dar, e eu estou fazendo certo, né? Aí a Joana ainda falou assim, você não está fazendo o que é certo? Então você não tem o que se preocupar, né? Falou para ele sair.
bom, gostei desse exemplo, né? E se a gente for pensar, a árvore, né, desde que ela é a sementinha, né, a gente usando, né, dessa analogia, desde que ela é uma sementinha até que ela cresce e está na época de produzir frutos, né, são safras, né, depende da época, né, a árvore produz fruto o ano inteiro, né, cada árvore tem seu período, né, umas produzem mais no verão, outras mais no inverno, enfim, não entendo muito disso, mas é mais ou menos assim que funciona. E a gente sabe que às vezes o fruto vem bom, às vezes não vem tão bom. Então, é mais ou menos a gente, né? Às vezes a gente está voando, entendeu? Está maravilhoso. E às vezes, sabe? Mas é aprendendo, né? Que a gente começa a produzir. Eu acho que quando a gente começa a produzir os bons frutos, né? A gente não tende a não parar, né? Porque a gente vai aprendendo, né? Com a vida e evoluindo. Acho que é mais ou menos assim que funciona. Acho que é por isso que Jesus usa tanto exemplo da árvore, né? E agora no 18, né? Ele fala, não, aí ele chega à conclusão, né? Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Então é a complementação, né? Do 17, né? Que ele reafirma, né? Porque se você vê, os dois versículos são muito parecidos, né? Então é porque isso é importante, né? Se ele está reafirmando isso, né? Isso é muito importante. Então, eu vou passar para o 19, porque não tem muito o que falar do 18, né? Foi complemento, né? Então, no 19, ele fala: toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. E aí ele chega, né, nessa conclusão, né? A gente sabe que tudo isso são analogias, né? E ele descarta, né, as árvores ruins, porque sabe que elas não vão, né, vir a desenvolver e vir a dar os bons frutos que a gente está falando aqui. Eu não sublinhei nada nesse 19. Alguém quer falar do 19? Sublinhei fogo. Eu sublinhei o fogo porque eu fui buscar, né, o sentido dessa palavra aqui, né? Por que lançado ao fogo, né? Deus vai lançar as pessoas dentro do fogo, né? Para pegar fogo. Eu fiquei pensando nisso, o que é fogo, né? Fui pesquisar e aí eu comecei a refletir e vi que fogo é a renovação. Toda pessoa se renova quando é lançada ao fogo, entendeu? Tem até umas igrejas evangélicas, fogo de não sei o quê, fogo de não sei o quê. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tem uma amiga minha que virou evangélica, que ela só fala que pega fogo lá e o negócio anda, que ela gritaria um fogaréu. Gente, aí eu estudando isso, eu lembrei, porque, gente, eu penso muito. A minha cabeça não para de pensar, eu estou com um negócio de pensamento acelerado, eu penso muito, e quando veio de novo, eu fiquei pensando, né? Quer dizer, toda árvore que não produz fruto bom, ele vai ser lançado ao fogo. A pessoa vai ter que passar por um processo de renovação, né? Para poder sair daquela condição, entendeu? Porque Deus não é bom, não é misericórdia. Como é que Jesus ia falar para os outros que Deus ia jogar dentro do fogo? Então, eu associei essa metáfora, né, e esse sentido, que, de repente, também, na época, esse fogo, né, justamente queria dizer isso, essa renovação. Vocês concordam com o meu pensamento? Com certeza, porque Jesus falava muito com analogias, né? Ele não falava... Então, com certeza, ele não ia atacar as pessoas no fogo, né? A gente sabe disso. E o fogo tem isso que você falou, né? Dessa renovação, né? E a gente pode até usar como um exemplo, assim, né? A reencarnação, né? Que é quando a gente morre, né? E a gente acaba, vamos assim dizer, naquele momento, e a gente volta. Então, também é renovação, né? Então, aqui também encaixaria perfeitamente a reencarnação.
né? Nesse sentido, da gente se renovar e ter uma outra chance, né? De sermos bons, de darmos bons frutos, né? Então, eu acho que o fogo aqui, como renovação, eu acho que encaixa muito bem, porque Jesus, ele sempre tem uma palavra de esperança, né? Pô, a pessoa está lendo isso, pô, eu sou mal, vou ser jogado no fogo, acabou. Cadê a esperança aqui? Cadê a misericórdia? Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Como são ditas, né? Interessante também, Nívia, você falando isso aí, que eu esqueci, acabei esquecendo de falar, é que também tem duas, como Jesus falava para todos, né? Ele falava para todo mundo, indistinto, a pessoa boa, a pessoa má, a pessoa com tendência a ser bom, a pessoa... Então, também porque o fogo, ele causa um medo. Ninguém queria ser queimado na fogueira, porque sabe que o fogo, ele dói muito. Então, através de uma palavra do fogo, para, tipo assim, dar uma sacudida na pessoa, né? Ó, tu vai ser lançado no fogo, para aquele coração mais endurecido, porque as pessoas não conseguiam alcançar o que ele queria dizer naquele momento. Então, ele também tinha que usar algumas palavras, né? Creio eu, né? Duras, né? Que representassem a dor, que representassem não o medo, né, mas assim aquele temor, né, porque as pessoas tinham um coração muito endurecido. Olha, eu quando eu assisti Maria Madalena, eu vou assistir de novo nas minhas férias no meio do ano para poder estudar. Quando eu assisti, o autor, quem fez aquela série, eu entendi dessa forma, né? Eu observei que os atores, eles representaram muito bem a condição de endurecimento do coração das pessoas daquela época. As pessoas que não eram assim espiritualizadas, vamos dizer assim, né, que buscavam as coisas de Deus, né, que não, eram poucas as pessoas tinham um coração muito endurecido. Os pais davam às filhas, se estivesse devendo alguma coisa, assim, como se fosse uma mercadoria, e o amor, não tinha um amor pela mulher, era assim uma coisa, sabe, o coração era muito endurecido, né? Então ele tinha que usar essas palavras duras, né, para poder espalhar isso, as pessoas, pô, eu vou morrer e aí eu vou ser lançado no fogo, né? E eu acho que até essa ideia do inferno, do fogo, das coisas veio dessas colocações, né? Dessa semente, entendeu? Tem esse duplo também, é um ponto de vista, como César diz, né? Vou partilhando aqui a palavra do César Saído, é um ponto de vista só meu, dentre vários pontos de vista que pode ter. E também dessa questão da renovação, entendeu? Fala aí, Érica, tu tá doida para falar, tô sentindo. Não, só estou aqui concordando, só Não, peraí, então é Suzana, Suzana tá de cara de paisagem hoje. Eu já estou só ouvindo, estou de ouvinte. Vai, Lívia, lembrando mesmo. também que o fogo, ele remodela, né? O fogo também tem, assim, dependendo do que seja, lógico. Né? Quando tem o barro, e a gente estou falando do barro por conta daquela época, né? Dos vasos de barro, né? Comercialização dessas obras. Então, tem todo um significado de uma época. E a dureza do coração faz parte desse tempo, né? Que não era fácil, não. Quando você trouxe as referências, aí você falou da ideia da mulher, né? Era tudo muito na pele. Não é fácil, não, gente. Só da gente pensar a respeito, já toca aqui. Hoje um pouquinho mais lapidado no sentido de estudar um pouco mais o Evangelho, buscar, né, essa aproximação com o Evangelho. Imagina quando não se tem essa oportunidade ou quando não se quer ainda, né? Porque todos nós estamos fadados a chegar a esse ponto, que é da lei de Deus, né, que é a lei de progresso. É muito legal. A Márcia trouxe essa referência da mulher. A gente já logo reage aqui, né? Porque não é fácil, não. São muitas dores, né? Que nós carregamos ao longo das reencarnações. É isso. Fala, Gente, Suzana!
A gente tem que fazer um comercial e vamos voltar no mesmo link, tá bom? No mesmo link. Beijos. Beijo. Prontinho, voltamos. Eu queria continuar na ideia aqui do versículo 19. A Márcia falou sobre a respeito do fogo, e eu pensei aqui na questão do cortada, né? Bom fruto não toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aí me trouxe uma ideia de uma experiência de uma amiga que ela dividiu assim num estudo, que eles estavam numa tarefa, a gente está falando até da casa espírita. Eles estavam numa tarefa, teve uma irmã que foi colocada para fazer um tipo de um trabalho, e essa irmã ela não conseguiu dar conta, ela chegava atrasada e não tinha lá o foco voltado para a tarefa, e a tarefa tinha que ser concluída. E aí remexeu todo mundo lá, porque todo mundo começou a se atritar e falavam fora, mas não falavam com o indivíduo, né, com a criatura. E a tarefa tinha que ser executada. E aí, num determinado momento, pensaram o que fazer com essa companheira. Vamos retirar essa companheira do trabalho? Vamos cortar ela do trabalho? Não, vamos dar mais uma chance. Aí falaram com ela, deram mais uma chance e nada. Ela continuou chegando atrasada, não fazendo o compromisso que ela tinha atrelado a fazer. E aí o que aconteceu? A espiritualidade lá, né, no trabalho, por todos. No caso, a companheira saiu daquele setor, foi cortada, vamos dizer assim, cortada daquela ambiência, saiu daquela ambiência, daquela referência que ela tinha, né, porque ela estava num trabalho que precisava estar à frente, não tinha possibilidade naquele momento e foi direcionada para uma outra tarefa. Quando eu falo isso, eu estou falando até mesmo dessa ideia do cortado e levada, cortado e como é que é? Aqui no 19 e lançada ao fogo, a renovação. Porque ela foi para uma outra tarefa e lá nessa tarefa ela se adaptou, ficou mais confortável. Não importa se é orgulho ou vaidade, se ela não tinha capacidade, se ela não quis falar porque não estava com medo, não importa isso. Importa que ela foi lançada para uma outra tarefa e naquela outra tarefa ela executou e funcionou perfeitamente para aquilo que tinha sido direcionado. Então, assim, eu lembrei disso, dessa questão do cortado, porque a gente também tem que ter esse olhar, porque se o irmão não está desenvolvendo, não é que ele seja mal, mas que naquele momento ele não está produzindo bons frutos. Então, é um papel nosso, é um compromisso nosso, é um dever até, de, com todo cuidado, todo amor, encaminhar o irmão para um outro lugar. E eu estou sem vídeo, desculpa, gente. Agora é que eu vi, tá? É isso. Não sei se saiu. A gente te ouviu direitinho. Ah, tá, que bom. Senão eu ia falar, ai meu Deus, eu vou ter que eu não vou falar tudo de novo. Não, a gente ouviu, a gente só não te viu. Legal, legal. Se tiver um barulho no fundo, gente, é que meu esposo chegou e é o amor da vida da Isis. Então, ela faz aquele show, entendeu? Parece que não vê ele há 5 anos. Então, o versículo 19, ok. Aí o 20, né, é o complemento do 19, né? Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. E aí eu peguei a palavra reconhecereis, né? Reconhecer. E reconhecer é certificar como verdadeiro, é se certificar como verdadeiro, né? Então, pelos seus frutos, eu reconhecerei a verdade daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Que é ruim. Então, posso passar para o 21, alguém quer comentar alguma coisa? Posso ir? Então, eu vou. Todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que realiza a vontade de meu Pai, que está nos céus. Alguém quer falar alguma coisa desse versículo? Né? Nem todo aquele que me disse basicamente, né? Nem todo aquele que
que clama, né? O que é você falar, né? Às vezes é da boca para fora, né? Não está no seu sentimento aquilo, né? Às vezes você está fazendo uma oração, é a oração mais linda do mundo, mas o seu coração está vazio, né? E a pessoa que às vezes está do seu lado, coitada, que não sabe nem falar direito, né? Porque às vezes não teve, né, o mesmo preparo, o mesmo estudo, tá com o coração lá aberto, né? Pronto para se entregar mesmo, né, para Deus e tal, para fazer, né, a oração da melhor forma. E a outra tá, assim como me lembra muito aquela passagem, é uma outra passagem que tem dois senhores no templo, né? Aí um está em pé e fala, Senhor, obrigado por eu não ser, porque eu não sou como esse aqui do meu lado, que isso e aquilo, e ele está todo espalhafatoso e tal. Enquanto isso, o outro está com a cabeça baixa falando, Pai, me perdoa, tal, pelos pecados e tal. Eu resumi nas minhas palavras, mas vocês sabem qual é a passagem. Então, do que adianta, né? O outro estava lá em pé, mas estava falando asneira, né? Estava falando besteira, o outro que estava lá quietinho dentro dele estava fazendo oração do coração dele. Então, por isso que ele fala, né? Nem todo mundo que grita, né? Os quatro ventos, Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Ou seja, é muita intenção, né? Do nosso coração que ele está falando aqui. E aí eu posso passar para o 22? Vou passar então. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos daimones, e em teu nome fizemos muitos prodígios. Aí, tá, daimones, o Haroldo, ele fala que é o deus pagão, divindade, gênio, espírito, ao espírito, demônio. São demônios, né, que a gente já está acostumado a ler, né? Mais na Bíblia essa palavra, né, que ele usou só de uma palavra diferente, mas é basicamente isso. E prodígios, né, ele colocou como poder, força e habilidade. Trata-se de um substantivo utilizado como objeto do verbo fazer, porque requer um esforço para recuperar a força da expressão. Então, prodígios é isso, o poder, né? A habilidade que ele fala aqui. E nessa passagem, né, ele faz complemento, né, ao 21, né, falando, mas Senhor, né, aí seríamos nós, né, falando, mas Senhor, a gente não fez isso, não fez aquilo em teu nome, né, mais ou menos assim. Mas de que adiantou, né, fazer tudo isso se não foi, como eu falei, né, do coração, se não foi a partir dos bons frutos, né? Basicamente isso. Alguém quer falar alguma coisa do 22? Posso passar para o 23? Passar para o 23. Vamos lá. Então, declararei a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. E aqui, né, ele sublinha obreiros, né? São transgressores, aqueles que trabalham sem lei ou fora da lei. O segundo termo da expressão significa ausência de lei, lacuna legislativa, ausência de regra, portanto, a expressão obreiros sem lei ou fora da lei transmite melhor o sentido. Então, do que adianta, né? Vocês falarem que me segue e tal, e não fazer, né, efetivamente o que pede, né, as palavras, né, minhas palavras, meus ensinamentos. Então, são esses obreiros sem lei, né? Aquela obra, assim dizer, aquela fé morta, né? Aquela obra morta que não leva a lugar nenhum, né? Não foi feito com fé, com coração, né? Foi simplesmente feito porque talvez fosse uma obrigação, né? Quando a gente faz assim, fazer isso porque tem muita gente, né, que ainda faz isso, né? Vou fazer isso porque Deus está olhando, então vou fazer essa coisa boa, né? A gente, às vezes, né, pensa um pouco assim. Então, é mais ou menos isso, né? Do que adiantou você fazer essa obra, né?
essa coisa boa, se não foi do fundo do seu coração, você estava fazendo porque ou alguém estava olhando, ou você ficou com a consciência pesada, né, de fazer, porque Deus, né, sabe de tudo, então eu vou fazer para agradar, mais ou menos assim. A gente faz muito isso. Conveniência, né, Lívia? Oi, repete, por favor. Conveniência, né? Exatamente, que nos é conveniente, né? Vou fazer porque tem outro olhando, eu vou fazer porque vai fazer, né? Vai fazer Deus ficar feliz comigo, mas a gente sabe que não é assim que funciona. O 24, ele fala, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, é o que eu falei, né, no versículo acima, né, no 23. Todo aquele que ouve, então não basta só eu ouvir, eu tenho que ouvir e praticar, ou seja, eu tenho que ouvir e trazer para o meu coração, né? Trazer para o meu íntimo, né? O que adianta? Eu falei até isso hoje no Evangelho. O que adianta eu ser mega instruída, saber o Pentateuco de Kardec, saber a Bíblia de cor e salteado, mas não fazer uma bondade para o meu irmão, vou lá e piso nele, né? O que adiantou? Às vezes a pessoa, coitada, que mal sabe ler, está ajudando muito mais os outros do que eu, que fico estudando 24 horas por dia e estou me instruindo, né? Beleza, mas o que bem você está fazendo com isso que você está absorvendo, né? Não adianta só estudar, é amai-vos e depois instruí-vos, né? Então, a gente tem que praticar o amor, a caridade, tudo isso. E depois partir para a instrução, que também é essencial e muito importante. Então, aqui ele sublinha o homem, né, que é o varão, macho do sexo masculino, homem prudente, que é sábio, sensato, cauteloso, ponderado, cuidadoso. Então, é o homem que, vamos assim dizer, que para pensar, né? E é a mulher, né, que para pensar e pratica, né, de fato. Não passa, as palavras não passam só assim, passou, sabe, os ensinamentos. Entra no ouvido, sai pelo outro. Não, entra e continua dentro de nós, né, das mulheres prudentes, né. Buscar aqui, botar mulheres. Eu só mulher aqui no estudo, né. Então, meninas, o que vocês acham da gente parar por aqui? Porque essa parte de baixo aqui, eu achei que a gente não fosse conseguir enxergar, aí eu estudei até aqui onde a Lívia parou, homem prudente. Se vocês quiserem seguir, tudo bem, mas eu não vou conseguir concluir. Aí vocês não sabem. Eu boto 2 versículos. Não vai, né? Então tá bom. Então é isso. Então, homem prudente. E rocha, né? A gente sabe que é pedra, terreno rochoso. Então ele fala, né, que quem realmente escuta seus ensinamentos, coloca em ação, pratica, né, edifica, constrói, né, a sua casa sob a rocha. E a rocha o quê? É algo sólido, né? É algo pesado, é algo que não vai se destruir com facilidade, né? Que não vai cair com qualquer ventinho, com qualquer tempestade. Então, ele faz essa analogia, né? E no 25 ele fala, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois foi alicerçada sobre a rocha. Então, o que são essas tempestades, né? A gente sabe, são as dificuldades, né? Vem as dificuldades, vem as coisas do dia a dia mesmo que acontece com a gente, que às vezes nos derruba, né? Em certos momentos, mas a gente pode a gente até cai, mas se a gente está convicto, né? A gente se recupera de forma rápida, né? Então, precipitaram-se, ele
fala sobre cair sobre, coligir com, lançar-se contra, precipitar-se sobre, precipitaram-se. Aí ele também sublinhou torrentes, que é rio, curso d'água, inundação. A escolha do termo torrente reflete o melhor contexto da passagem, que sugere uma tempestade acompanhada dos fenômenos naturais decorrentes, chuva, inundação, vendaval. Então, vem todas essas coisas, né, ruins, vamos assim dizer, essas mudanças, né, e sopram os ventos, ele fala aqui de chuva, de torrentes, de ventos, mas mesmo assim a casa não desaba, né, não desabou, né, que é cair em ruína, né, desabar, que é o alicerce que tem problemas estruturais, e mesmo assim, como ela está sobre a rocha, não acontece nada, né? Ela é alicerçada, que é fundar, assentar o fundamento, fundamentar, estabelecer. Então, é quando eu estabeleço a minha casa na rocha, né? Ela não desaba, né? As coisas ruins podem até vir, as tempestades, enfim, mas a gente se mantém aí firmes e fortes, né? E o 26, ele vem falando, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que edificou sua casa na areia. Então, é muito inteligente, nada. Jesus é o máximo. Você vê, né? Ele fala da rocha, aí agora ele vem em contraponto da areia, né? Que é algo... O que é areia, né? A areia a gente pega com a mão e na mesma hora, se a gente não pegar direito, vai cair tudo, assim. Não tem uma estabilidade, né? Não tem uma... não é algo sólido, né? Como a rocha, né? Então, o tolo, né? É o bobo, o insensato, o estúpido, o ridículo. Então, aquele homem, né? Aquele homem, mulher, né? Que o pensamento vem, as palavras de Jesus vêm, os ensinamentos vêm, entra por um ouvido, sai pelo outro, e eu acabo não construindo a minha casa, né? Ou seja, edificando a minha fé num lugar sólido, né? A gente, né? Também muito, né? Na primeira oportunidade, quando a gente dá aquela estremecida, né? Tipo, não, eu tenho muita fé que isso, que aquilo, não acontece uma coisinha, a gente já, ai meu Deus, o que é isso, que isso, que aquilo. Eu me identifico muito, né? Porque a gente tende, né, a ser assim, parece que a gente não confia, né? E né, a gente tem que confiar mais, é o que eu acho. Mas a culpa é nossa, né? São os homens de pouca fé, né? O Evangelho das 6 horas está encaixando muito com o estudo de hoje. São os homens de pouca fé, né? Porque, poxa, se a gente confiasse, né? Um pouquinho só, quantas coisas, né? A gente não faria. E o 27, para a gente poder encerrar hoje, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande a sua queda. Então, é o final, né? É chocante, né? Chocaram-se, que é bater contra, chocar-se, bater os pés, tropeçar, arrojar, espancar. É o resumo, né, do que acontece quando a gente não está, né? Quando a gente não está firme, né? Vem a tempestade e simplesmente leva aquilo tudo, né? E acaba se desabando. Bom, eu não vou falar mais muita coisa, porque o estudo em relação ao espiritismo vai ser muito rico, né? E se a gente ficar falando muito aqui, a gente vai acabar, semana que vem, sendo redundante, né? Com as coisas que a gente já aprendeu aqui hoje. Mas é mais ou menos isso, né? Essa passagem inteira fala muito sobre a fé, né? Sobre a gente ser a boa árvore, né? E a gente não se enganar com os outros, né? Que vem com a pelezinha de ovelha, mas por baixo tem o lobinho voraz, né? Então a gente sabe que basicamente sobre fé esse texto, e ele é muito rico. Então acho melhor também a gente
deixar para se aprofundar também semana que vem, que a parte espírita, como eu falei, eu acho que vai estar bem rica. A gente vai falar bastante, vai abrir para muita discussão, para muito debate. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, eu acho que foi isso. Alguém quer fazer a oração para a gente poder encerrar? Quer fazer a sua? Eu faço. Tá. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto. Amigo Jesus, obrigada por mais um estudo do NEP. Obrigada por ter estado na nossa casa. Continue sempre conosco, nos inspirando, nos intuindo, nos abençoando, nos protegendo. A sua presença é essencial na nossa vida. Obrigada por esse estudo maravilhoso, tão enriquecedor. Nos proteja durante toda essa semana, que a gente consiga estudar ainda mais, que quarta-feira que vem, quando a gente se reunir, que seja mais produtivo ainda. Que toda essa energia que a gente produziu aqui, que envolva todo o planeta Terra, que está precisando de toda a energia boa produzida nesses momentos de evangelho, nesses momentos de estudo da palavra. Cuide de cada um do nosso grupo, Senhor Deus, desses que estão presentes e dos que não puderam estar presentes também. Que o nosso grupo fique mais forte, cada vez mais. Nos proteja esse grupo, assim seja. Vamos tirar nossa foto? Atenção! 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente! Até quarta-feira Boa que noite. vem! Até quarta. Beijo, beijo, beijo.